Acabei de comprar um Range Rover SVR em promoção. Mais batido. Como acontece com tantos outros Range Rovers. Temos um problema enorme no Reino Unido com o roubo desses Range Rovers, e se você já ouviu a expressão dirija como se fosse roubado, essa é a essência. Mas eu não acho que o estrago pareça tão ruim assim. E isso é muita sorte, porque geralmente depois de roubados, eles ou desaparecem pra sempre, ou ficam completamente destruídos. Esse SVR acabou na Copart, e eu peguei pelo um bom preço. Os danos nem pareciam tão graves, e eu esperava conseguir reconstruir tudo em uma semana. Mas isso estava mais difícil do que eu imaginava. Ah, não. E tá aqui, o Range Rover SVR. A pechincha do século. Pode ser que 2025 seja o ano das pechinchas. Olha isso. A asa tá ótima. E teve apenas um arranhão na parte da frente. Ah, tem uma coisa que eu acabei de notar além da interface. Diz que foi roubado. E tá mofado. Mas precisamos tirar isso do reboque. No anúncio dizia que o carro funcionava e podia ser dirigido, então vamos colocar isso à prova. Devo ter interpretado o anúncio completamente errado, porque diz não funciona. E também não menciona nada sobre ter sido roubado. Agora eu tenho 2 chaves desse carro, o que é muito raro em leilões. Isso me faz pensar, será que foi roubado? O proprietário ainda tem 2 chaves e quando receber a notificação do seguro, devolve as chaves da seguradora? Isso é bem raro. Às vezes em um Range Rover roubado, você verá metade do inferior do painel arrancada para acessar alguns fios. Mas esse parece estar bem, o que é ótimo. Não tá tão ruim. Com um compressor mecânico de 5 litros, esse carro tem 560 cavalos, vai ser uma potência. Não sabemos de fato se funciona ou não. Uma coisa que queríamos verificar antes de ligarmos o carro é se ele tinha óleo. Mas como na maioria dos carros novos, ele não tem uma vareta de medição para verificar isso. A única razão para não haver óleo é se o radiador de óleo estiver completamente removido na parte frontal. Não, isso não é um cano de óleo. Não há sinais de vazamento de óleo, mas também não tem como saber quanto tempo ele tá parado. A única maneira de verificar o óleo é ligando o motor. Então colocamos uma bateria e vamos fazer isso. Uou, isso, as luzes ainda funcionam. O SVR, esse carro tem 27 mil milhas, certo? Com pavio ou sem? Tem gasolina. Nível de arrefecimento baixo. Vamos lá. Iniciou. Funcionou. Embora o leilão dissesse o contrário. Mas não estava funcionando bem. Ah, tá difícil. Na verdade foi ruim. É, tá difícil. Então pra tirar isso do reboque... Ah, morreu. Ele morreu. Será essa gasolina? Não, ele tem combustível. Ah, não. Ah, não. E dá pra reverter isso? É, aumenta o volume. Só dá um pouco de aceleração. Parece que tá tudo bem, não é? Vamos voltar. O carro funcionava e podia ser conduzido, mas estava difícil. Não parece nada agradável, não é? A luz do motor tá piscando, tem um pneu furado e o arrefecimento tá baixo. Fluido do lavador do para-brisa, farol com defeito, nível baixo de arrefecimento. Isso não parece bom. Se tivéssemos... Eu acho que deve ser nosso primeiro passo, porque eu acho que podemos gerenciar essa parte inicial e há mais danos na parte superior que eu vou mostrar pra vocês. Mas se esse motor não funcionar direito, então teremos um problema enorme. E assim o que era uma pechincha deixa de ser uma pechincha. Pode ser qualquer coisa. Então vamos levar o Range Rover pra dentro, onde eu possa fazer alguns diagnósticos e descobrir exatamente por que esse motor tá falhando e parece que vai explodir. O que você acha do Range Rover, Hannah? Ah, eu gostaria de ter uma Range Rover de novo. É uma cor legal. É uma configuração realmente boa. Mas não adianta nada se não funcionar direito. E tem o clássico presente em todos os Range Rovers. O desenho no porta-malas. E não importa o que você faça aqui, você pode movê-la de volta pra cima. E dentro de alguns meses vai estar desalinhado. Eu tô procurando a bateria, porque
Se a bateria estiver muito fraca, ela pode ser a causa da falta de ignição. Onde fica a bateria? Era pra ter um pneu sobressalente ali. Ali é a bateria. Então o que eu vou fazer agora é adicionar uma bateria auxiliar à bateria no porta-malas. Tá, eu tenho um kit de ancoragem ali e lá atrás. Eu vou ficar muito interessado em descobrir essa forma se funcionar melhor. E se não funcionar, vai ser um grande problema. Agora eu preciso conectar o leitor de diagnóstico. É realmente muito agradável por dentro. E ó, esse assento é muito confortável. E espere pra ver quais códigos aparecem. E apareceram alguns. O que já esperávamos após o acidente. Desdobramento frontal do estágio 1 do motorista em circuito aberto. Desdobramento frontal do estágio 1 do passageiro. Então suponho que seja airbag aqui, airbag ali. Pré-tensionador do cinto de segurança da segunda fila do lado esquerdo. Compartimento de dados para eventos de colisão cheio e bloqueado. Tudo isso tem a ver com o sistema de airbags. E o Range Rover armazena de fato dados da colisão do módulo do airbag. Então em algum momento precisamos fazer essa reinicialização. Tensão de desligamento inadequada relacionada ao módulo de controle. Então, de novo tem a ver com a bateria. Mas muitas dessas falhas que surgiram parecem estar relacionadas à baixa tensão. Então será que o mau funcionamento se devia à bateria? Só tem um jeito de descobrir. Luzes do motor apagadas. Luzes do motor apagadas. Agora parece estar funcionando bem. Será que demos muita sorte e é só colocar um carregador e funciona perfeitamente? Como é que foi de suar terrível pra... Pelo que parece, a sensação é muito menos instável, mas é um V8, né? É, uma enorme. A luz de gerenciamento do motor não tá mais acesa. Parece bom. Parece bom. Precisamos de uma bateria. Parece bom. Precisamos com certeza de uma bateria. Tem um pouco de líquido no chão. Parece ótimo. Tá funcionando. Funciona bem, parece que tá tudo bem. Por quanto tempo, eu não sei. Acho que precisamos remover a parte da frente e ver o quão ruim tá a situação. Só que não parece tão grave assim na situação atual. Temos danos na longarina do chassi aqui, mas essa é uma peça que pode ser removida com parafusos. Por sorte, o motor parece estar funcionando bem, por enquanto. Mas antes de começar a desmontar a parte da frente, íamos levantar o carro para ver se havia algum dano por baixo. Tá, qual o prejuízo? Quais os danos ocultos? Será que conseguimos fazer um ótimo negócio? Então parece que essa barra aqui sofreu um pequeno impacto. Diz categoria Enio, que significa não estrutural, então... Sério? Não devia ter muita coisa aqui embaixo. Inicialmente pensamos que algum dos braços da suspensão estavam tortos, mas olhando de um lado e depois pro outro, parece que é assim mesmo. E olhando mais atentamente por debaixo do carro, tudo parecia estar em ordem. A suspensão de ar parece boa. Tá um pouco sujo, né? Tá muito sujo, sempre... né? Mas é pra isso que serve. Aqui embaixo parece tudo seco. Meu Deus. Será que estamos indo bem demais ultimamente? Não encontramos nenhum dano inesperado na parte de baixo, o que é bom. Isso significa que podemos desmontar isso, começando pelo capô. E não espero que seja barato. O SVR é o único Range Rover com capô totalmente de fibra de carbono e não tá completamente destruído. Então estamos removendo toda a parte elétrica, como os jatos do lavador de para-brisa, e em seguida desparafusamos os 2 parafusos que prendem a dobradiça e eu e o Matt os levantamos. Esse vidro pode ir pro lixo. Hora de desmontar a parte da frente. Um parafuso prende isso. Era isso? Era literalmente isso que estava segurando aquilo. Tudo que tiver quebrado tem que ser removido. Então podemos fazer uma lista de tudo que precisamos para substituí-lo. Parece que esse painel frontal de fechamento sustenta todos os radiadores, a barra de proteção e grande parte da parte elétrica da dianteira. E depois de removerem o para-choque, foi relativamente fácil acessar todos os parafusos que permitiram a remoção do painel frontal. E depois que todos foram removidos, a única coisa que prendia o painel frontal e os radiadores é a parte dianteira do que restava. Havia mangueiras, conexões elétricas e, claro, muitas delas. Então por que comprar esse Range Rover SVR? Bom, na verdade estamos construindo esse carro com um propósito. E caso queira descobrir qual é, agora é o momento perfeito para se inscrever caso não tenha feito ainda. Porque precisamos reconstruir isso em uma semana se quisermos que esse carro funcione como planejamos. Depois de removermos os radiadores, encontramos ainda mais danos na ventoinha da parte frontal do motor. Mas antes de analisarmos isso mais a fundo, agora eu posso mover o radiador mais para trás, para fora do caminho. Assim posso desconectar as mangueiras da parte inferior e esse outro refrigerador aqui.
Depois disso, o Matt vai remover o painel frontal enquanto eu tiver com um radiador. Agora podemos verificar a frente. Tá, a parte da frente tá desmontada. E temos alguns danos aqui. Essa aqui é a ventoinha de arrefecimento do motor. Então, acredito que isso fique ligado o tempo todo com o motor. Então, a manivela tá girando, isso também tá girando, e eu acho que é isso que apenas refrigera o motor. E eu acho que tem que ter algo especial pra tirar isso. Mas tirando isso, na parte da frente, nas pernas, parece que o dano parou por aqui, ó. Mas temos alguns danos de tubo de admissão aqui, ó. Parece ter se quebrado. Tirando isso, tá tudo bem. É como só uma mangueirinha aqui na frente tivesse quebrada. Presumo que vá pra aquele lado. Vamos precisar de um kit completo pro radiador, algumas mangueiras, alguns conectores elétricos e tudo vai tá bem. Isso aqui tá imundo, eu não sei como ficou tão sujo, não sei se tava numa vala ou algo assim. Na verdade, não tá tão mal assim. Mas só inspecionamos a parte externa. Agora, tem que avaliar os danos internos, que acreditamos que serem causados principalmente pelo acionamento de airbags. Para-brisa danificado. Airbag. Foi o que danificou o para-brisa. Airbag. Os da cortina são bons, pelo menos. Mas temos assentos mofados. Eu acho que esses cintos vão ter algum defeito. Os cintos traseiros travaram, Liam. Muito moldado e bloqueado. Trancados pra fora. É todos os cintos que temos. Boas notícias. Conseguimos uma parte da porta. O que é uma ótima descoberta. Porque se eu tivesse que comprar um desses, também teria que mandar pintar. Então é bom a gente ter isso. Primeiro ajuste já tá a caminho. Foi? Isso! Esse carro precisa de uma limpeza. Ok. Oh, uau. Nossa. Esse carro tá cultivando coisas aqui dentro. Airbags. Muita gente adia a instalação porque isso significa ter que remover o painel do carro, mas não é tão ruim assim. Eu já disse isso, mas eu não acho que seja tão ruim assim. Vamos só retirar o painel e depois prosseguir a partir dali. Então podemos começar a substituir todos esses airbags, o que na verdade exige que desmontemos o interior, porque, bom, houve danos por aqui. Mas vamos resolver isso. Vamos remover todo o interior. Vamos lá. É sempre uma boa ideia tirar os assentos do caminho. Assim teremos mais movimentos dentro do carro quando estivermos retirando o painel. Primeiro eu tive que desconectar os cintos do banco e soltar os parafusos que prendem as trilhas ao carro. Fui para debaixo dos assentos desconectar as conexões elétricas, depois podemos retirar os 2 assentos. Embora os bancos de passageiro estejam mofados, esses bancos são muito bons. Próximo passo, o airbag do volante. Inserir a chave de fenda por baixo. Oi! Olha só! Isso libera uma trava, então você pode só empurrar o airbag para fora. Mecânico. Ele é tão mecânico. Ele é mecânico. Na parte traseira do airbag existem várias conexões elétricas. E às vezes elas derretem quando o airbag é acionado, devido a todo o calor gerado pela explosão do airbag. Mas dessa vez tivemos sorte. As conexões parecem todas boas. Agora chegou a hora. Os painéis. Como o airbag do passageiro foi acionado, ele acabou abrindo um buraco no painel. Algumas empresas até consertariam isso, mas como esse painel não é tão caro, a gente só substituiu. Como você tá, Liam? Viu aí? Parece que vamos ter que remover parte do console central. Isso nos ajudará a acessar alguns parafusos do painel. Ó o que eu descobri. Bom, o almoço é por nossa conta. Ou melhor, o almoço tá servido. Sr. Lawrence. Agora que eu e o Leon removemos a parte do console central, podemos começar a desparafusar as telas do centro. Primeiro a tela grande que controla todo o seu ar-condicionado, depois a tela de infoentretenimento que fica acima dela. Tamo quase lá. Ah, sim, tem um ali. Um ali. Mas parece que ainda restam alguns parafusos complicados. Isso tá fora? Tá, já estamos quase 100. Vários parafusos diferentes, olha. Nenhum deles é igual ao outro. Então vai ser difícil descobrir pra onde eles vão voltar, mas vamos resolver isso quando atravessarmos aquela ponte. E é a mesma coisa? Algo assim. Mas achamos que há 2 parafusos aqui embaixo. Tem um ali. Um ali. Tem um ali. Eles descem, acho que vamos ter que remover o para-brisa. Mas Liam tinha outros planos. Meu Deus! Você é um imbecil! Mas quebrar a tela parece funcionar. Como eles fizeram isso na fábrica? Provavelmente será necessário remover o para-brisa.
Até que descobrimos mais tarde que com um pouco mais de aperto você realmente consegue usar sua ferramenta entre o para-brisa e o painel para retirar os 2 últimos parafusos. E com eles fora... O Dash sumiu! Que confusão! Confusão! Lembra quando eu disse que as pessoas desistem de comprar carros onde os painéis de console são destruídos porque a pessoa tem medo de alterá-los? Tenho medo. Aquilo foi horrível. Olha o estado daquilo. Lado esquerdo. Lado direito. O painel foi removido. Mas infelizmente o problema não termina aí. Ainda tem mais coisas para remover. Já estamos no 2º dia e esse é nosso próximo problema. Precisamos atacar. Não consertamos nada além do painel da porta do passageiro. Mas, no geral, parece que alguém bateu ou algo assim o quebrou o vidro na parte de trás, mas não da frente. Mas não só isso, fez um amassado feio na parte de trás do teto aqui, mas para consertar isso e tentar descobrir como tirar isso daqui, precisamos desmontar quase todo o interior para chegar lá, então trata de mais um trabalho de desmontagem, mas enquanto fazemos isso, devemos conseguir retirar os cintos de segurança e enviá-los para a equipe de airbags para que sejam todos reconfigurados. Então, vamos continuar com o striptease! Enquanto Liam demonstra... Os cintos de segurança estão completamente travados. Isso porque quando os airbags do carro são acionados, também existe um explosivo do cinto que se detona. O que por sua vez puxa a fita do cinto de segurança, fazendo com que o motorista e os passageiros voltem para o assento, para que esteja numa posição segura quando os airbags forem acionados. Se não colocar os explosivos no cinto, sempre que haver uma falha no airbag no painel e os cintos de segurança não funcionarão corretamente de novo. Então precisamos remover todos os cintos de segurança do carro e enviá-los para a equipe de airbags para instalar os novos explosivos neles. Eu já tirei a parte de frente do lado do motorista, cinto número 2, e Liam saiu pelo lado do passageiro na frente. Você pode ver o tamanho da coisa aqui. Agora que já tiramos os cintos dianteiros, precisamos tirar esses cintos traseiros mofados. E para acessá-los, precisamos remover os bancos traseiros. Primeiro devemos remover o banco inferior, para depois ter acesso aos parafusos que prendem a parte superior do assento. E tava bastante nojento debaixo dos assentos. Agora podemos acessar o parafuso que fixa a parte inferior do cinto de segurança à estrutura do carro e tirar. E para chegar ao cinto traseiro, precisamos remover boa parte do acabamento traseiro. Tem um parafuso prendendo os cintos e com isso removido, devemos conseguir retirá-los por baixo. Isso. E lá tá ele, os 4 cintos removidos e um dos interiores completamente desmantelado. Ok, ainda precisamos remover o forro do teto por dentro para chegar no teto panorâmico. Então eu e o Liam vamos continuar lá dentro. Entretanto, temos todos os plugs danificados, mas a outra extremidade dos plugs ainda tá no radiador. Então temos o nosso amigo Gips. O eletricista mágico que adora fazer tudo isso porque meu pai também tá doente. Normalmente ele gosta de mexer com eletricidade. Eu acho que ele não gosta não, na verdade a gente só obriga ele a fazer isso. Então o Gips vai reconectar esses fios, consertar esses fios aqui e com sorte... Calma aí. Consertar esses aqui, que é específico pra câmera. Então todos os fios serão fixados na parte da frente e eu e o Lion vamos começar a remover o forro do teto. Vamos lá! Agora falta remover o forro do teto e consertar a fiação. Primeiro, o procedimento consiste em remover o pino de onde o fio foi desencapado. Depois de remover o pino, restará um pequeno pedaço de fio onde você pode desencapar, em seguida voltar um monte de fio, desencapar o fio e reconectar ao pino. Primeiro ele rosqueou a peça, depois vai pegar o ferro de soldar e soldá-la novamente. Assim que a solda estiver seca, ele vai deslizar um pedaço de tubo termorretrátil sobre o reparo e aquecê-lo para que a água não entre. Depois ele pode só deslizar o pino de volta para o plug e certificar que ela está bem firme. Uma solução fácil. Enquanto ele faz isso, eu e o Liam estamos lá dentro, retirando todo o forro do teto. Ok, então em seguida fizemos esse plug, o próximo é esse plug aqui, como você pode ver o pino ele tá lá dentro, então o que precisamos fazer agora o próximo é extrair o pino, depois conectá-lo de novo à fiação e em seguida reconectar tudo. Então o Jeep está aprontando de novo, enquanto isso eu e o Liam estamos colocando forro no telhado. E assim todos os reparos da parte da frente foram feitos e o forro do teto está pronto para retirarmos o vidro. E uma situação de estresse nesse momento. Esse é um SVR desmontado, sem ideia de como remontá-lo, mas talvez conseguimos começar a reconstruir as coisas porque o Liam acabou de aparecer com algumas peças para nós. Traz o painel, Liam! Único painel de controle. Pequeno problema, amigo. O que é isso?
Visor de informações aconchegante. Bom. Eu acho que podemos trocar. Podemos? Podemos trocar? Então, o painel que o Leon trouxe não tem head-up display. Você pode ver que o furo do painel ainda tá aqui. Mas esperamos que possamos simplesmente trocar aquela pequena peça do painel para fazer a alteração. Isso. Olha só, esse é um capô com um buraco pro head-up display. Agora temos que remover a tampa do novo painel para ver se é intercambiável. Galera, isso é um problema. Mas a situação não é boa. Você pode ver o novo painel aqui. Tem um buraco bem menor que o nosso painel e não estamos a fim de mexer naquele novo. Nada bom. Liam, então você vai voltar. E agora, temos que voltar e substituir o nosso head-up display. Um painel sem head-up display com um painel com. Por sorte, eu consegui um igual. Tem alguns pequenos vincos e marcas, então precisamos limpar tudo isso, mas tudo isso virá à tona. Vamos trocar o capô desse aqui, porque tá um pouco amassado em comparação ao nosso. E também vamos trocar o módulo do head-up display. Só para garantir que tudo funcione, porque sabemos que o nosso vai funcionar. Não sabemos nem a idade dessa peça, então vamos trocar tudo e colocar esse painel no nosso carro. Vamos lá e vamos embora! Liam tá retirando o head-up display do antigo e instalando no novo. Depois disso, eu tô usando o couro do capô do nosso painel antigo e o fixando em um novo. Parece um pouco menos danificado que aquele que acabamos de comprar. Claro, com esse painel usado, temos o novo airbag embaixo dele. É exatamente por esse motivo que estamos mudando. E agora, eu e o Liam temos que colocar tudo no carro e lembrar exatamente onde cada porca e parafuso que tiramos ia. É um trabalho bastante demorado, mas quando você acabou de remover o painel, é muito mais fácil lembrar de colocá-lo de volta. O painel finalmente chegou, mas ainda não está totalmente instalado porque deixamos o console central de fora por enquanto, porque aqui embaixo fica o computador que controla todos os airbags, é como um módulo de airbag para apagar todos os dados do acidente de forma que o carro reconheça que não sofreu uma colisão. Então estamos em dúvida se podemos fazer isso com o OBD ou será necessário remover o computador. Mas enquanto esperamos que o Jeep venha para que ele consiga fazer isso, temos um airbag. Acho que foi. E o painel tá dentro. Finalmente conseguimos consertar algo. E essa é uma das tarefas mais difíceis de se concluir. Bom, pelo menos pensávamos. Jeep está de volta, conectando o seu computador porque nos Range Rovers, normalmente em um carro normal, você conecta todos os airbags, apaga os códigos de erro e a luz do airbag desaparece. Mas no Range Rovers, você tem que fazer tudo isso e a luz do airbag continuaria acesa, porque os módulos dos airbags detectam que houve uma colisão, então precisa ser reiniciado. Estamos tentando descobrir agora onde o Jeeps pode fazer isso, conectando-se ali, ou temos que remover todo o console central para retirar o módulo e fazer a troca. O que vamos fazer primeiro é tentar limpar a área, porque o módulo de airbag armazena dados nele. Pode não estar claro, mas... Ok, vamos tentar isso primeiro, então... Dedos cruzados. Dedos cruzados. Tá hackeando o sistema? Pode falar assim. Ele tá hackeando o sistema. Estamos prestes a descobrir se precisamos remover o console do sensor para acessar esse módulo. Módulo fora. Ai, meu Deus. Então eu e o Jeeps começamos a desmontar o console central para tentar encontrar onde fica aquele módulo, porque precisamos retirá-lo para poder reiniciá-lo manualmente. Eu e o Jeeps encontramos o módulo lá. Assim como um fusível da Porsche. Então, se conseguirmos esses 10mm de polegada, eles ficam parafusados ao chassi, porque aqui tem um sensor de guinada integrado. Então, se o carro capotar, ele saberá, pois tá parafusado ao chassi. Por que todas as empresas colocam essas coisas nos lugares mais estúpidos? Não sendo faça você mesmo, quanto mais novo o carro, mais difícil é mexer nele. Quanto mais difícil for trabalhar nisso, maior a probabilidade deles desistirem. Se derem baixo no preço, as pessoas vão comprar os carros elétricos em vez do V8 Supercharge de 5 litros, que é o que você deveria dirigir. É verdade.
Todos esses módulos que precisamos trocar ou remover levam muito mais tempo para serem acessados, o que significa mais custo de mão de obra. E esses custos aumentam no valor final de reparo. E quanto maior for o custo de reparo, maior a probabilidade da seguradora considerar esses carros como perda total. E é por isso que tantos carros são descartados por danos aparentemente pequenos. Módulo de controle de retenção. Agora que removemos esse módulo, o Jeep vai levá-lo para casa e poderá reiniciá-lo manualmente. Mas falamos disso depois, pois esse módulo se revela bastante importante. Por enquanto, a Screensaver está aqui para instalar o meu novo para-brisa que eu comprei para o Range Rover. Temos que remover o painel frontal, que significa retirar as palhetas do limpador de para-brisa. Então a galera da Screensaver vão entrar para remover os sensores do para-brisa antigo e depois eles usam um arame para cortar o vidro velho. Depois de cortarem essa parte, eles podem removê-la. Prepara a área onde o novo para-brisa será instalado e, em seguida, aplique o selante. Agora que o selante foi aplicado, o novo para-brisa pode ser instalado. E enquanto eles estiverem lá, eles podem aproveitar para remover os cacos de vidro da parte traseira do painel do teto. Porque com isso removido, a gente vai ter muito mais acesso àquela amassadura no painel do teto. Mas antes disso, minha atenção volta para a interface. Tá, estamos numa situação delicada, a tela nova chegou, o que é bom. Esse teto tá fora de questão, precisamos descobrir como consertar esse amassado. O console central tá fora de serviço, o módulo SRS foi enviado, portanto estamos no impasse e a única coisa que podemos fazer agora é começar a corrigir essa interface. Nosso filtro de ar tá quebrado e eu acho que conseguimos resolver isso, podemos remover esse ventilador Biscoff, porque ele tá quebrado. Eu acho que ele se chama Viscoff, mas é muito melhor Biscoff. Então, eu vou tirar isso primeiro e esperamos que isso nos permita acessar o Biscoff. Na verdade, se chama ventilador viscoso, mas para chegar até lá, primeiro eu preciso remover todos esses tubos de admissão, que tem que ser trocados. Agora podemos acessar. Essas são ferramentas para remover o ventilador Biscoff. Então isso gira em torno da polia. A ventoinha viscosa gira o tempo todo junto com o motor, o que o mantém o motor constantemente resfriado. Mas isso geralmente só acontece em carros mais antigos. E para removê-lo, temos que afrouxar essa porca aqui. E se girarmos essa porca, toda a polia girará junto com ela. Por isso tem uma ferramenta de travamento segurando a polia e a outra é uma chave grande usada para girar a porca e soltá-la. Mas aquilo era extremamente apertado. Tentamos de tudo. Chegamos até a questionar se ele está fazendo isso da forma correta. E pesquisando online, aparentemente muita gente enfrenta o mesmo problema. Tá tão apertado que vamos ter que usar um cinzel pneumático. O que eles costumam usar é o cinzel pneumático para removê-lo. E ainda não estava funcionando. É ridículo, não é? Tentamos com calor e com um cinzel pneumático. Mas ainda não foi. Questionamos se os impactos do acidente realmente agravaram a situação ou algo semelhante, mas nada conseguia explicar o quão apertado era isso. E no fim, acabamos perfurando um nó para tentar aliviar a tensão. E isso realmente pareceu funcionar. Tá frouxo, tá frouxo. Mano do céu, nunca troque um desses ventiladores. Se essa ventoinha vier instalado no seu SVR, venda. Enquanto estávamos trabalhando para remover aquilo, os rapazes da oficina chegaram. Como essa amassadura no teto na parte traseira não ia se consertar sozinha, foi necessário martelar mais um pouco. O plano deles era desamassar o teto o máximo possível para tentar restaurá-lo à sua forma original. E depois disso, eles teriam que fazer muito trabalho de funilaria para aperfeiçoá-lo. Mano, segura isso daí, cara. Eles podiam tentar desamassar o pneu da melhor maneira possível. Mas como o alumínio é muito fino e não dobra bem, acabou rachando e causando alguns furos. Mas é como se não pudéssemos soldar de novo. Não tem nenhuma razão para isso ser tão apertado. Bom, finalmente saiu. Isso é incrivelmente apertado. Na verdade, esperávamos encontrar algum dano na polia, mas ela estava perfeitamente bem. Tá preso apenas por alguns fios. Nova fã? Vamos lá. Esperamos nunca mais precisar mudar isso porque estava muito apertado. E para apertar com a direita, não dá para soltar com a esquerda ou apertar com a esquerda. Nova fã, nova fã, nova fã, nova fã, nova fã, nova fã. Tem tamanho certo pra isso? Era do tamanho certo, mas demos uma pancada e abriu.
fan ligada. Temos uma mangueira quebrada aqui embaixo, que precisamos trocar. Nós temos isso. Agora podemos finalmente começar a montar a parte da frente, começando por remover a mangueira inferior quebrada e substituí-la por uma nova. O custo das peças e o custo do carro eu explicarei no final do vídeo, mas até agora estamos indo muito bem. Liam foi buscar um radiador usado pra nós. Acabei de adquirir a parte frontal completa do SVR. Os rapazes já estão de volta da oficina desmontando tudo, mas temos um pequeno problema. Os novos painéis, o capô e o para-choque são brancos. Então vamos levar esses carros de volta para a oficina de pintura, onde eles podem pintar e devolver nessa cor azul linda. E agora podemos encaixar isso na parte da frente do carro, certificando de conectar as mangueiras na parte inferior e na conexão elétrica, as tubulações de ar-condicionado e algumas das tubulações de sistema de arrefecimento do óleo também. Finalmente, a parte frontal está tomando forma. Isso urge o nosso painel de fechamento de segunda mão. Agora eu tô conectando o cabo do capô e depois de conectá-lo eu queria ter certeza que realmente funcionava. Já cometemos esse erro antes de fechar o capô e o cabo do capô não estava funcionando corretamente. E aí surgiu todo o problema de tentar abri-lo de novo. Ok, vou puxar a trava do capô. Pronto? É! Agora podemos confirmar que isso funciona. Liam já fez todas as ligações elétricas dos radiadores, das ventoinhas e da buzina na frente. E agora eu estou instalando o parafuso na barra de proteção dianteira. E o fato de todos os parafusos estarem alinhados na barra de proteção dianteira mostra que as longarinas do chassi não se moveram em nada, o que era esperado. E esse é o pacote completo com o painel frontal totalmente fechado. Vamos para o próximo passo. Momento importante. Faróis usados, retirados da parte dianteira de outro carro. Esperamos que isso funcione. Quase certeza que não é o mesmo número de referência. Vamos lá. Foi. Agora é o outro. Esse é sempre um momento de muita tensão. A substituição de faróis nesses carros mais novos é muito cara. E descobrimos que basta uma única diferença para que eles parem de funcionar. Eu vejo a luz, eu vejo a luz, eu vejo a luz. Sim! Parece que tá funcionando. Mesmo sendo a mesma peça, ainda dá aquela sensação de alívio. Agora aprendemos que é possível alterar o número da peça usando o mesmo número com a mesma peça. Não corre risco. E parece que eu vou verificar os perigos, mas parece que funcionou. O Uli também faz curvas fechadas. Tá dando sinal. Próximo passo. Vamos instalar todos os tubos de indução e vedar tudo aqui. Isso significa que podemos adicionar óleo, cooling e começar a adicionar o resto das peças da carroceria. Dedos cruzados. Agora podemos começar a reinstalar os tubos de indução de plástico, que consegui comprar de segunda mão. Assim que instalarmos os tubos de indução de plástico, eu e o Liam podemos recolocar o painel frontal com as palhetas do limpador de para-brisa. Apertar os parafusos e encaixar todos os clipes que prendem o painel da calha. E finalmente é hora de completar o cooling. Agora podemos levantar o carro no ar. Tá, porque ainda não podemos ligar o carro. Estamos com um problema no para-choque dianteiro que explicaremos a seguir. E também vou ter que trocar isso daqui, mas como não tem porca da roda, a gente vai ter que enfrentar esse desafio. A gente achou que era só adicionar o líquido do cooling. Mas já que estamos aqui, vamos fazer uma revisão no carro, porque a gente não sabe quanto tempo não tem óleo lá dentro. Não queremos arriscar nada, mas precisamos remover essa bandeja inferior para chegar ao fundo do reservatório. Vamos! Foi? Eu calculo que isso dá uns 13 milhões. Vamos drenar esse óleo. E enquanto isso acontece, podemos nos reabastecer com a nossa refeição do dia, que virá da geladeira iFood. Vamos! Banana feliz pra mim. É sempre uma boa ideia fazer uma manutenção nesses carros que compramos em leilão, porque nunca sabemos como eles foram tratados. Principalmente porque ele já foi roubado. Provavelmente não foi conduzido da melhor forma. Depois que o Leon drenou todo o óleo, ele pôde recolocar o bujão de cárter e começar a reinstalar a proteção inferior. Agora o iFood é uma bebida perfeita para substituir uma refeição. Não é uma shake de proteína, não é uma bebida diética, simplesmente substitui uma refeição ao longo do dia. O SVR utiliza cerca de 7,5 a 8 litros de óleo OW20. Lion vai começar a preencher e não tem vareta de medição no carro para indicar quanto óleo foi realmente colocado. A gente vai ter que ligar o carro para ver quanto que tá. Isso é uma estupidez sem tamanho. Então o Lion vai preencher isso agora. Agora o iFood contém 26 vitaminas e minerais, é rico em fibras e proteínas, são isentos de lactose, isentos de glúten e não contém açúcar adicionado. Isso dá tudo que seu corpo precisa para substituir uma refeição no dia.
Enquanto o Lion completava o óleo, eu aproveitei para trocar o filtro de óleo, que é bem fácil de acessar, fica logo acima. Alguém comentou no último vídeo, Matt, essa geladeira não tá ligada. Bom, com o iFood é bom porque você não precisa refrigerá-los. É algo que eu gosto de fazer porque é bom mantê-los fresquinhos, mas infelizmente eu tenho que compartilhar a tomada com uma empilhadeira de bancada ou algo parecido, mas felizmente elas não estragam porque tem uma longa validade e são perfeitas para levar na marmita, já que não precisam ser refrigeradas. Além disso, há uma infinidade de sabores diferentes para escolher. Óleo no lugar, filtro de óleo no lugar, cooling no lugar. Em seguida temos um reservatório aqui, que você pode ver nessa tampa, tem um pequeno logotipo da Range Rover que se move para a esquerda ou para a direita. Isso se refere na verdade ao sistema de barra estabilizadora do Range Rover. E quando você normalmente drena esse fluido, isso significa sangrar as barras estabilizadoras, pois são preenchidas com fluido hidráulico. Mas como estamos retirando o fluido pela parte superior e pelo pequeno canto da frente, não deveríamos precisar sangrar o sistema, pois haveria apenas ar na parte inferior. Todo o ar deve subir ao topo. Você está enchendo isso com fluido hidráulico, fluido de direção hidráulica. E assim que esse valor for reposto, passamos para o próximo problema. Precisamos trocar os revestimentos dos arcos, porque estão quebrados. Mas não conseguimos tirar as rodas, porque é uma porca de segurança e não temos a chave para removê-la. O primeiro passo é tentar encontrar uma chave de soquete que se encaixe perfeitamente na porca. 23mm parece ser o suficiente. Então eu ia martelar com toda a força para tentar fazer com que aqueles 23mm se encaixassem na parte superior da porca de travamento. E parece que estava segurando o suficiente para tirá-lo. Deu certo! Yeah! Agora que removemos a porca de segurança, posso levantar o carro de novo, retirar a roda e remover o revestimento antigo do paralama. Ajustei o forro de segunda mão, que admito precisa de uma limpeza e faremos isso mais adiante. Recoloquei na roda, apertei bem e abaixei tudo de novo. Então se você quer começar a se sentir saudável esse ano e substituir o fast food por iFood, você pode acessar o link da descrição aqui embaixo para obter um pacote de amostras e descobrir seu sabor favorito. Sinceramente, você não vai se arrepender. E também tem um código de desconto que está sendo exibido na tela agora. Então, próximo passo. Enquanto fazíamos tudo isso, a oficina de funilaria e pintura ficou com a frente completa, que era a branca que tínhamos conseguido no ferro velho, e eles estão pintando de azul, para combinar com o resto do carro. Mas esse não é um capô comum. Nesse centro, a fibra de carbono está exposta. Então o pessoal da Alit Automotive teve que mascarar a fibra de carbono perfeitamente enquanto pintava as bordas da cor da carroceria. Em seguida, retirou a fita adesiva e aplicou uma camada de verniz transparente em todo o capô, de forma que não haja nenhuma diferença perceptível entre a fibra de carbono e a cor azul. E que trabalho fizeram! Logo depois, instalamos no Range Rover. E levando em conta que eles não tinham o carro para combinar, é uma combinação perfeita. Embora que o capô esteja muito mais limpo que o resto do carro nesse momento. Em seguida, eu vou começar a preparar o teto para a soldagem. Depois que a oficina recolocou o teto na sua posição original, ficaram alguns buracos. Então eu preciso remover a tinta ao redor desses buracos, e então o Bob da oficina mecânica poderia vir e soldar com TIG. Soldar alumínio é difícil, é complicado fazer direito e dá pra ver como o teto ele é fino, a forma como ele se deforma durante a soldagem. O Bob fez a soldagem, mas como você pode ver, acabou levantando o alumínio. É tudo amassado assim. Você acha que eles vão arrumar? Se fosse eu anotaria tudo isso. Tá bem forte, eu vou finalizar com calma. Eu toparei isso. Depois preencher os elementos de preenchimento. Eu tô curioso pra ver como que a oficina mecânica vai lidar com isso. Como sempre, Bob tá no YouTube com seu próprio canal, o The Machine Shop, cujo link tá na tela agora. E você pode aprender a soldar, pode aprender com o próprio Bob. É só você, não é? Sim, sou eu. Vamos agora à oficina mecânica. Mas antes de poder levar o carro para a oficina, precisamos conseguir movê-lo. E o carro não liga se não tiver esse modelo de airbag conectado. Nesse momento, o Jeeps desmontou o módulo. Então ele precisa usar a ferramenta dele para conectar os pinos específicos do módulo para que possamos nos comunicar com ele. Essa é a única maneira de apagar os dados de falha que estão nele. Assim que conectar o dispositivo, o computador vai ler e na parte inferior da mensagem vai estar escrito Crash Event Storage Full Unlocked. Precisamos destravá-lo. Tá, o que vamos fazer agora é limpar os dados da falha. Então se você olhar a terceira e a segunda opção, você verá que diz limpar dados de colisão via OBD. E, se olharmos lá, limpar dados de falha, ok. Então acho que terminamos aqui.
Agora tudo que ele precisa fazer é remontar tudo e trazer de volta pra nós na unidade para instalarmos. Certo, tá resolvido. Sim, eu apaguei todos os dados de falhas, então. Espera, já trocamos todos os airbags, exceto os cintos, mas esse carro precisa ir pra oficina e não conseguimos destravar a direção e achamos que é por causa disso, então vamos experimentar. Em vez de colocá-lo na posição sobre o console central, íamos apenas ligá-lo aqui por enquanto, só pra ver se a trava da direção destrava. Tá, vamos conectar tudo isso de volta e ver se a trava da direção destrava. Vamos lá. Não, ainda não sai. Coluna de direção travada. Por que seria assim? A coluna de direção ainda tá travada, mas precisaríamos girar o volante para colocar o veículo no reboque. Então a única opção agora era conectar a ferramenta de diagnóstico para ver se havia alguma falha, o que nos mostraria o porquê a trava de direção permanecia acionada. E foi aí que o desastre aconteceu. Como se já aconteceu antes, tenho certeza que sim. Mas eu pensei... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Uou! Cara! Ai, foi na minha cabeça! Você tá bem? Os airbags laterais foram acionados. Você tá bem? É? Mano, o que rolou ali? Isso nunca me aconteceu antes. Os 2 airbags dispararam completamente sem motivo aparente. É ensurdecedor. Isso nunca me aconteceu antes. O que foi isso? Por que isso rolou? Isso nunca aconteceu antes. Isso é a coisa mais assustadora. Cara, eu não sei o que aconteceu, tá completamente limpo. Você consegue imaginar se o airbag do passageiro disparasse do motorista também? Seria um sucesso estrondoso. Tipo, muito... Por que faria isso? Porque a data de acidente foi apagada. Que sentido faz limpo. Isso? Mas por que isso seria semelhante a um airbag lateral? Isso é como um impacto colateral. Não conseguimos entender por que aquilo acabou de acontecer. Pensamos que talvez tivesse um fio preso ou algum curto-circuito. É como um sinal de que... Mas essa teoria falhou, porque para acionar os airbags é necessário um fio de sinal e apenas 2 estão acionados, não todos. Simplesmente não faz sentido nenhum. E agora o que fazemos? Coloca o carro na lixeira. Outra teoria é que os novos sensores de colisão que eu instalei lá na frente, eles podem estar com algum dano, rachadura ou algum fio corrompido. Isso pode ter ativado. Mas não dá pra saber. Sim, mas eles teriam desligado imediatamente, porque você tava lá dentro, embora, né? Imediatamente. Algo lhe disse para ir embora. Eu acho que esse módulo recebeu ordens para desligar por algum motivo. Parece tão estranho, né? E então eu voltei para a ferramenta de diagnóstico. Mas dessa vez, fora do carro, por precaução. Então fez sentido. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu sei por quê. Esse módulo do airbag, também é um sensor de guinada. E como a gente colocou ele de lado... E então ligou. Ele achou que rolou. Não. Ele tem que ser inserido no chassi, no meio do carro. E nós o conectamos. E agora as coisas saíram completamente do controle. Meu Deus. Não. Lembra quando eu disse isso no início do vídeo? Na verdade, ele tá parafusado ao chassi, porque eu acho que ali fica o sensor de guinada. Então, se o carro capotar, ele saberia. O sensor de guinada geralmente é parafusado no meio e no ponto mais baixo do carro. E o que isso faz é comunicar com o resto do carro para informar em que posição ele tá. Funciona até com o ABS. Existe uma estrutura que se move da esquerda para a direita, para cima e para baixo, de um lado para o outro, detectando a posição do carro. Se o carro capotar, o sensor de guinada vai detectar e vai enviar um sinal para os airbags laterais para protegê-lo em caso de capotamento. Lembre-se que conectamos o módulo do airbag de forma frouxa na lateral e quando os airbags foram acionados, eu estava sentado no carro com a ignição ligada enquanto os códigos de falha eram lidos. E se você olhar aqui, eu movo meu braço para baixo, atrás do console do sensor e pego o módulo do airbag e na verdade eu viro de cabeça para baixo para ver se estava conectado. Nesse momento, tudo deu errado. Não, o sensor tá aqui. Sim. Se você lançar essa rodada, você estaria se escondendo atrás da porta. Então, basicamente, não use isso de forma leviana. Isso tem que ser parafusado ao chassi e depois conectado. Então, o que vamos fazer agora é tentar colocá-lo de volta onde ele estava, que era o que a gente estava tentando fazer de qualquer maneira. Primeiro tem que apagar os códigos, vamos entregar pro Jeeps. Não, vamos tentar ver se conseguimos destravar a direção. Tá, então vamos colocá-lo. E depois, levar o carro pra oficina mecânica.
Então o Jeeps pode limpar isso, aí matamos 2 coelhos numa cajadada só. Agora o módulo de airbag vai ter mais dados de colisão armazenado, então vamos ter que entregá-lo ao Jeeps pra ver se ele consegue apagar de novo. Mas entretanto eu vou parafusá-lo de volta no chassi. 2 dentro. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então podemos mover o carro. Mas mesmo assim não destravou a direção. Então decidimos empurrar o forro do teto pra dentro do carro e ligá-lo pra ver se isso por algum motivo destravava a direção. Trava da direção, sem trava da direção. Coluna de direção travada. Mas não funcionou. Na verdade, o que acabou acontecendo foi que a tampa do porta-malas não estava encaixada ou conectada. Assim que conectamos o dispositivo, a trava de direção se soltou e podemos levar o carro para a oficina. O SVR voltou da oficina e o teto foi consertado. Ai, isso. Esse é novinho. Não há mais amassados ali. Isso. Tudo bem. Sem amassados, agora podemos colocar a tela de volta e reinstalar tudo inferior e esperamos que não haja mais explosões. Tá, segunda rodada. Agora temos que trocar os airbags de cortina. O Jeeps tem que apagar os dados de colisão do módulo do airbag de novo e precisamos instalar o vidro do teto. Primeiro passo, remover os airbags da cortina acionados. Essas peças são simplesmente parafusadas à estrutura do carro e é um conector de 2 pinos que precisa ser desconectado antes de removê-las. Pronto. O airbag está acionado. Esse é meu inimigo, a gente teve uma briga. E então chegaram os novos airbags, que eu consegui comprar por 60 libras o par no eBay. Então felizmente não foi um erro muito caro. Apertar os parafusos no lugar, reconectar o conector elétrico. Airbags, foi? Voltamos a antes. Agora, pelo menos eu acho que podemos colocar os cintos. E os cintos de segurança voltados da equipe de airbags com uma cor diferente. Eu queria que combinasse com a parte externa do carro. Chegaram os novos cintos e escolhemos os azuis. Azul! Precisamos instalá-los exatamente da mesma forma que os removemos. Deslizando as rodas traseiras por baixo, apertando o parafuso que as prende e em seguida fazendo o mesmo na parte dianteira. Conectar o conector de 2 pinos do airbag, deslizar no lugar, apertar todos os parafusos e em seguida passar o cinto pela coluna. E aí podemos chegar antes de instalar os assentos. O pessoal da Screensaver nos disse que podemos reinstalar o forro do teto sem problemas, porque não vai obstruir de forma alguma o trabalho deles quando estiverem instalando o vidro do teto, que ainda estamos esperando chegar. Então eu e o Leon estamos trabalhando duro para instalar isso e depois vamos remontar o resto no interior. Até então, tudo estava indo bem. Assim que esse interior estiver instalado, literalmente só faltará colocar o para-choque dianteiro e o carro estará reconstruído. Mas vocês verão que tivemos outro grande contratempo mais tarde. Espera um minuto. Deu certo? Entrou? Os bancos traseiros estão instalados, o forro do teto também, então tá tudo em bom aspecto, mas o momento é crucial. O momento anterior é o que causou toda a confusão, então o que faremos agora vai ser muito cuidadoso e delicado com esse módulo, e o Jeeps vai colocar isso lá. Tô pronto. Não balança isso! Tô pronto. Não gira! Já desconectamos a bateria e vamos colocá-la de volta. E o que aprendemos é que você instala, parafusa e depois pluga ela. Vai, Jeeps. O dispositivo é inserido. Foi totalmente desativado? É. Tá. Vou só parafusá-lo. 10 milímetros. Vai! Encaixei direitinho e apertei. Boa! Agora que esse módulo tá no lugar, precisamos colocar o console central de volta para dentro e parafusar tudo, nos certificando de conectar todas as ligações elétricas e recolocar todos os acabamentos na posição original. Estamos quase lá. Finalmente, eu fui pro interior dos bancos dianteiros. Colocando no carro e conectando todos os componentes embaixo dos bancos que os fazem funcionar, apertar os 2 parafusos na parte traseira dos bancos para fixá-los ao carro e depois colocar o parafuso para prender ao cinto. Não podemos fixar a parte frontal do trilho até que o carro esteja energizado. Entretanto, eu podia assumir o volante. Precisamos conectar a bateria para ter acesso aos parafusos dianteiros do banco. Agora tá tudo conectado. Essa é a segunda rodada. Na esperança de que os airbags não disparem. Eu vou conectar essa bateria. Tomara que dê para recuar os assentos. Não deve ter nenhum defeito. Além do para-choque dianteiro tá solto. E o motor deve ligar. Não conseguimos ligá-lo desde que fizemos todos os reparos na parte frontal, desde a revisão, desde que colocamos o líquido cooling e o óleo.
Vamos para o fundo. Conectado. Seria engraçado se... Não teria graça. Seria hilário. Pra quem? Boas notícias. Os assentos estão voltando. Assumimos o compromisso. Investimos muito sem ter plugado, sem ter testado nada. Prontos, equipe? Prontos? Pronto, equipe? Pronto? Pressiona o botão. Tá. Pé no freio. Pronto? É. Parece bom. Parece tranquilo. Parece muito tranquilo. Tá indo bem. Alguma luz de airbag? Nenhuma luz. Nenhuma luz de airbag acesa. Parece bom. Tudo parece bom. E as únicas luzes acesas no painel são aquelas que devem se apagar quando dirigimos, assim como acontece no ABS. Vale muito a pena se inscrever agora. Como conseguimos isso? Essas luzes são acesas? É? É? Meu Deus, eu tô com muito medo. Eu ainda tô com receio que os airbags explodam. Custou 1.000 libras. Você sabe o que é isso? Só ela custa 1.000 libras. Usado. De segunda Usado. mão. E não me admira que alguém tenha roubado isso. Uma das últimas peças a serem instaladas no motor é a tampa completa de fibra de carbono, que faltava quando pegamos o carro. Olha isso! Alguns fluidos precisavam ser completados, mas o carro tava muito bom. Tipo, eu não consigo acreditar na suavidade do som comparado ao que compramos. É tipo, quase como um chocalho. Mas aí... as coisas pioraram. Parece maligno. Ah, não. Desliga, desliga! O que aconteceu? Uma mega explosão! Tá zoando. Não! Jesus, não! Passou muito perto do meu rosto. Ai, o ventilador explodiu. Meu Deus. Isso simplesmente se desintegrou. Deve Isso ser um não é furo bom. no radiador. Acho que não, porque não há vazamento de líquido refrigerante em lugar nenhum. Meu Deus. Não, é muito ruim. O que aconteceu? Cintos? Muito ruim. São cintos? A polia inteira se partiu. Sabe aquela polia que fica nos fãs? Não tá em lugar nenhum. Isso não é bom. Sem chance. Mano! Quebrou todo o suporte. Tá zoando. Como isso Mano acontece do só acelerando céu. o motor desse jeito? Isso é ruim. Eu acho que você poderia... Esse carro só tem apresentado Problema após problemas. problema. A situação não parecia boa. Então eu tive que começar a remover algum dos tubos de admissão que havia instalado recentemente para ver se eu conseguia ter uma visão melhor. Espero que possa ser resolvido. Dá pra resolver? Não. Onde é que isso vai dar? Ai, meu Deus. A ventoinha viscosa e a polia se soltaram como uma peça só. E parece que o suporte que segura a ventoinha quebrou. Tem uma rachadura enorme. Dá pra ver aqui. Aquilo tudo se desintegrou. Tudo aquilo saiu do controle, né? Nesse momento eu tô tentando desparafusar o suporte que tá fixado ao motor pra descobrir como e por que isso aconteceu. Tá bem gasto. Olha, tá desprendendo. Olha isso. Você tá vendo? É lá no fundo. Tudo tá dentro. Quebrou o cabeçote do cilindro. Tá zoando. Não, tem um buraco nele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então isso acabou com o motor. É como fazer um furo no Na cilindro. cabeça do cilindro. Há aquela ideia que você pensa, se for apenas isso, que tudo ficaria bem, porque é só uma questão de encaixar e desencaixar. Mas olha isso. Tem uma polia aqui, que gira com o tensionador da polia e é aqui que a polia do ventilador viscoso se encaixa. Então, se fosse só isso, tudo bem. Mas esse suporte é parafusado ao motor e quando os suportes são removidos, parte do motor é puxada junto. Esse é o bloco. Isso não tá fora disso. Isso teria ido... Não, esse é o tópico aqui. E teria sido lá. Foi nesse ali, ó. Aquilo teria ido pra lá. E essa é a parte interna do seu bloco. E isso tirou todo o bloco. E esse dano inutilizou completamente o motor. Olha o furo no bloco do motor. Com uma lanterna dá pra ver através da corrente de distribuição. Eu não faço ideia de como isso aconteceu. Tem a opção de soldar de novo essa parte do motor ao bloco, mas o quão resistente você voltaria a confiar nisso?
Tem a possibilidade de vazamento de óleo continuar, especialmente devido ao ciclo de aquecimento e resfriamento pelo qual esse motor passa. Eu nunca vi nada parecido assim antes. Eu tive que rever as imagens para verificar os danos naquele ventilador viscoso. E tem a possibilidade de que no momento do acidente o impacto tenha sido tão forte que possa ter danificado o suporte. Nas imagens que vi, eu não consegui ver muita coisa. Tem outra possibilidade, de que o uso do martelo e do cinzel para removê-lo também possa ter causado esse dano, mas eu não consigo imaginar que seja isso. Deve ter um motivo por qual essa ventoinha tá tão rígida, e pode ter sido por causa do impacto. Mesmo depois de remover a peça, ainda não conseguimos ver nenhum dano no suporte. Eu acho que o que causou isso, em primeiro lugar, foi o impacto. Pode ter sido algo como fratura por estresse, a gente só piorou a situação. Eu acho que sim. O fato da gente ter que trocar o motor inteiro por causa disso é absurdo. Bom, tem um buraco nele. A coisa irritante que a gente tava fazendo tão bem. Esse SVR me custou 25 mil libras em um leilão. E uma versão Carbo Edition com especificações semelhantes e idêntica à nossa tá sendo vendida por mais de 60 mil libras. E até agora a parte da frente me custou 9 mil libras. A tampa do motor custou 1.000 libras e a ventoinha viscosa 200 libras. O kit de airbag custou 1.100 libras. Os airbags de cortina custaram 60 libras e ainda tivemos que pagar pelo para-brisa e pela pintura, o que ainda nos deixa bem abaixo da marca de 60 mil libras. Mas agora parece que talvez tenhamos que comprar um motor. Bom, às vezes as coisas não saem como a gente quer, e esse é definitivamente um desses casos. E eu acho que pagamos o preço. Com o Rolls Royce a gente teve muita sorte, mas com o próximo a sorte não prevalece e assim é a vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique no botão de se inscrever e até agora eu gostei bastante. Até o próximo vídeo. Até mais. É assim que tá desenrolando, né? Ele sempre dá um salto, tipo,